A paz do Senhor Jesus, Pastor Daniel Medina aqui, e eu gostaria de te convidar a receber a palavra de Deus nessa noite e também você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar, compartilhar com alguém, né, para que todos nós possamos assim estarmos sendo abençoados, crescendo sempre na graça e no conhecimento, pois esse é o maior propósito de Deus, né, para as nossas vidas através da sua infalível e inerrante palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com você, uma passagem bíblica. Eu vou ler só um versículo, no decorrer nós vamos falando sobre o que as verdades compostas ou esclarecendo dentro desse texto. Está lá em Lucas capítulo 16, no versículo 24. Né? É uma parábola e a epígrafe do texto diz a parábola do rico e do Lázaro. Um texto muito conhecido. Leamos aqui o versículo bíblico para assim a nossa melhor meditação. Diz: E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou nesta chama. As palavras aqui desse versículo são palavras, né, do rico, aquele mesmo que não viveu segundo a palavra, né, que não obedeceu. O texto sagrado ele é muito enfático, ele é uma parábola. E Jesus aqui está esclarecendo a realidade da vida de dois homens distintos, diferentes, né? Um era rico, o outro era pobre, a sua classe social era diferente, seu poder aquisitivo era totalmente diferenciado. Eles tinham uma vida diferente, compostas, né? Só que Jesus ele não enfatiza que um foi salvo porque era pobre, o outro foi condenado porque era rico, não. Dentro da parábola, o ponto central não é esse, não é isso que vai distinguir um do outro, mas algumas verdades nas suas práticas de vida, na sua maneira de viver. A primeira realidade sobre esse texto que nós precisamos compreender é que nos dias atuais as pessoas vivem ou pensam, devido às muitas palavras, às muitas pesquisas e a sua maneira de viver, as suas filosofias, os seus padrões de vida, afirmam muitas vezes que a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia não é verdade, a Bíblia não vai se cumprir, o que está ali foi para muito tempo atrás e hoje isso já não vale de nada. Mas nós sabemos que tudo quanto está na Bíblia vai se cumprir, né, totalmente. Nada que está nela está desatualizado. Não, é para o nosso tempo, é para nós vivermos. Então a primeira verdade que as pessoas muitas vezes não acreditam é que existe o inferno. Na mente de muitas pessoas, existe sim o inferno, mas é um lugar temporário, aonde vão entrar, vão ser purificados e dali vão sair e depois vão entrar no céu. E não é isso que a Bíblia ensina, não é esse padrão de inferno que a Bíblia de fato apresenta, não é isso. Na mente de outras pessoas, o inferno existe, mas não é como diz na Bíblia, o fogo, a chama, o sofrimento eterno, são só simbólicos e ali é só para trazer um sustozinho e é só símbolos que trazem a informação de que esse lugar vai te separar de Deus, enfim, isso ali não é verdade. Mas existe o inferno segundo o padrão bíblico, aquilo que de fato a Bíblia apresenta. E esse é a realidade, né, de quem for condenado, de quem morrer sem Cristo, de quem viveu uma vida promíscua e for condenado ali, vivendo o seu pecado e nele morrer. Existe o inferno, ele é literal, segundo a palavra de Deus, é um sofrimento eterno e quem cair ali, quem for para ali, não vai sair mais. Quem rejeita Cristo está condenado a viver a sua eternidade, uma morte eterna ali naquele lugar. E dali não sai mais. É um castigo eterno, a chama, sofrimento, e o sofrimento vai ser intensificado por causa da sua memória, por causa das suas lembranças, porque quem ali estiver não vai esquecer de maneira nenhuma, não vai perder a sua consciência. Então, uma das verdades que nós precisamos entender com essa parábola é que o inferno ele é real, é que o inferno ele existe. E quem morrer sem Cristo, quem morrer no seu pecado, quem morrer numa vida
que vai na contramão da palavra, vai para esse lugar. E eu poderia aqui ler para vocês diversos textos sagrados em livros diferentes da Bíblia para comprovar para você, para mostrar para você que o inferno é uma realidade. Nós poderíamos aqui ler Mateus 25, verso 41, poderíamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9, poderíamos ler Apocalipse 21, 8, poderíamos ler Mateus capítulo 5, verso 22, poderíamos ler Mateus 10, versículo 28, Marcos 9, do verso 43 ao 48. Poderíamos ler aqui Apocalipse, capítulo 20, verso 13 ao verso de número 15. Poderíamos ler diversos textos sagrados aqui para comprovarmos, né, e autenticarmos ainda através da própria palavra, porque a Bíblia se auto-interpreta, que o inferno é uma realidade. Por isso nós devemos viver uma vida santa, por isso nós temos que cada dia nos policiarmos, viver em vigilância, vivermos em santidade, segundo a palavra, em obediência, sempre buscando nos arrependermos e não voltarmos às velhas práticas, para que nós não perdamos a nossa salvação e sejamos lançados no fogo do inferno. O que me chama a atenção, ainda mais nessa parábola, é que o homem rico, a Bíblia diz que ele vivia todos os dias uma vida abençoada. Isso não é pecado, isso não é errado. Ele tinha uma vida próspera, ele recebeu em sua vida, né, bonança, ele recebeu na sua vida uma prosperidade grande. Isso não é o problema. O grande problema desse homem, desse rico, segundo a Bíblia apresenta, é que todos os dias Deus deu a ele, sim, Deus deu a ele a oportunidade de praticar boas obras, de viver boas obras. Sua vida, né, bonança, ele recebeu na sua vida uma prosperidade grande. Isso não é o problema. O grande problema desse homem, desse rico, segundo a Bíblia apresenta, é que todos os dias Deus deu a ele, sim, Deus deu a ele a oportunidade de praticar boas obras, de viver boas obras, de ter compaixão, de se colocar no lugar do seu próximo, de ser misericordioso. E ele não decidiu ser misericordioso. O texto diz que todos os dias estava à porta de quem? Do rico. Um homem chamado Lázaro, mendigo, vivia uma enfermidade e queria comer das migalhas que caíam da sua mesa, e ele nada fazia. Ele poderia exercer a misericórdia, ele poderia exercer a compaixão, se colocar no lugar daquele pobre, daquele mendigo e cuidar das suas feridas, alimentar aquele homem. Ele poderia fazer alguma coisa em prol da vida daquele homem, mas ele não fez. Ao contrário, ele nunca agiu de forma legítima, ele nunca agiu de forma misericordiosa, ele nunca se colocou como um homem que havia na alma, no seu coração, compaixão em prol da vida daquele homem. Ao contrário, ele só vivia a sua vida e pronto. Ao ponto que a Bíblia Sagrada ela vai dizer que, morrendo o mendigo, os anjos vieram, lhe buscaram, levaram para o seio de Abraão, e morrendo o rico, ele foi simplesmente sepultado e foi ali para um lugar chamado Sheol, o inferno, como a sua Bíblia tiver aí, né, escrito. Não vai mudar em nada. Ou seja, e estando ali, naquele lugar, a Bíblia diz que ele vai clamar a Abraão, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele está clamando por uma misericórdia que ele não teve. Ele está clamando por uma ajuda que ele não deu. Ele está clamando por uma compaixão que ele não teve, mesmo podendo ter. Ele está pedindo para a sua vida aquilo que ele não conseguiu exercer. E o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, né, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão ou encontrarão misericórdia. Então é muito importante que nós sejamos pessoas misericordiosas, que nós sejamos pessoas que têm compaixão na nossa vida, pois é isso de fato que nós iremos encontrar da parte de Deus para a nossa vida. Então isso é muito importante. Sigamos ao texto. A Bíblia diz que, estando ele ali naquele lugar de tormento, ele ergueu os olhos. Então isso traz ao nosso entendimento que era um lugar inferior, um lugar baixo, né? E Abraão disse a ele: nem que nós quiséssemos poderíamos passar daqui para aí, você daí para cá, pois há um abismo colocado entre nós e vós, ao ponto que não tem como a gente se misturar, né?
Então você recebeu os seus bens lá em vida, e aí Lázaro só recebeu luta, prova, dificuldade. Mas o que me chama muita atenção, que mesmo em meio a toda a dificuldade que o Lázaro viveu, as suas provações, as suas enfermidades, a sua luta, a sua escassez alimentar, me parece que, segundo o relato da parábola, é que a fé nunca se esvaiu do seu coração. É que a fé nunca saiu da sua alma. E por isso ele foi salvo, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a salvação é por meio da fé. Então, isso não vem de nós, é dom de Deus, foi nos dado gratuitamente. Então, me parece que a fé nunca se esvaiu do seu coração, que a fé nunca foi arrancada de dentro dele, mesmo vivendo grande dificuldade. Então, aqui eu posso fazer uma afirmação para você, que ninguém vai ser salvo porque vive na pobreza, que ninguém vai ser salvo porque vive no desemprego, que ninguém vai ser salvo porque tem uma enfermidade. Não, seremos salvos por meio da fé, seremos salvos por meio daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, ao pagar a nossa dívida, dizer, está consumado, está pago aqui. Então eu tenho que ter fé nele, viver para ele, confessar a ele e viver segundo a sua palavra e os seus mandamentos, para que eu possa adentrar no céu. Pastor, se eu praticar boas obras, não. A salvação não é por meio das obras. Embora que haja uma ressalva, que todo salvo ele tem a necessidade de fazer boas obras para Cristo, para o seu reino. Então, a salvação não é por obras, não é por aquilo que eu faço, mas se eu, de fato, sou salvo, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer boas obras. Mas vamos aqui para que nós possamos concluir essa verdade aqui. E lá do lugar em que ele estava, ele disse, Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na ponta da água para me refrescar, porque eu estou em grande tormento. Isso são palavras do rico. Ele está dizendo, eu estou aqui, estou atormentado. Eu estou aqui, estou sofrendo. Não, esse lugar não é bom. Esse lugar é um lugar de grande sofrimento, de grande tormento. Então, através dessa palavra, estou tentando chamar a sua atenção para você valorizar a salvação. Se você está longe da casa do Senhor, voltar, se reconciliar. Se você não é salvo, você ir em busca sim da sua salvação, fazer uma aliança com Cristo. Se você está vivendo uma vida, mesmo dentro da igreja de qualquer maneira, ir atrás e conseguir, se posicionar em Cristo. E há verdades aqui nesse texto sobre esse rico, que eu posso compartilhar, que ele disse que o lugar que ele estava não era bom. O lugar que ele estava não tinha como sair, pois tinha um grande abismo. O lugar que ele estava não permitiu ele perder a sua consciência, porque ele lembra da sua casa, ele lembra que ele tinha 5 irmãos, ao ponto que ele pede, Pai Abraão, manda alguém lá pregar para ele, se alguém ressuscitar dos mortos aqui, talvez eles vão crer. E Abraão disse, não, opa, calma aí, tem os profetas, tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a lei, tem a palavra lá, tem quem pregue, tem quem ensine, tem a palavra lá escrita, manda eles lerem, manda eles crerem naquilo que já tem lá para eles. Se eles creem naquilo, se eles viverem aquilo que está escrito, eles serão salvos, eles não serão lançados aí nesse lugar. Ou seja, quem for para o inferno terá o seu sofrimento intensificado por causa das suas memórias, pela lembrança das pessoas lá. Tem quem pregue, tem quem ensine, tem a palavra lá escrita, manda eles lerem, manda eles crerem naquilo que já tem lá para eles. Se eles creem naquilo, se eles viverem aquilo que está escrito, eles serão salvos, eles não serão lançados aí nesse lugar. Ou seja, quem for para o inferno terá o seu sofrimento intensificado por causa das suas memórias, pela lembrança das pessoas que aqui ficou, pela lembrança das pessoas que vivem das mesmas práticas, pela lembrança das pessoas que vivem da mesma maneira. Então o que eu quero chamar a sua atenção é, não creia nessas palavras que desconstrói a Bíblia. Não creia nessas palavras onde diz que o inferno é um lugar temporário, que o inferno é um lugar de purificação. Não, o inferno é um lugar eterno, o inferno é um lugar de sofrimento onde não tem como sair dele, não há escapatória da condenação eterna. Será grande sofrimento, ranger de dente, chamas, tudo que está escrito sobre o inferno é uma grande realidade, tá? Então quero chamar a tua atenção para isso.
No inferno ele sentiu sede, mas não tinha como saciar a sede. No inferno ele queria pregar a salvação para os seus irmãos, mas já não tinha mais jeito. Já não tinha mais como. Através dessa parábola, Jesus está tentando chamar a nossa atenção. Ele está tentando, no auge do seu ministério, em toda a sua caminhada ministerial, Jesus pregou, meu irmão, mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus está dizendo, não vão para lá, não queiram estar nesse lugar, não queiram ser condenados, não queiram ir para esse lugar de sofrimento. Então é isso que nós precisamos, nos atentarmos para essa realidade. O inferno é uma realidade. Tá? Então que essa palavra possa entrar no seu coração, que você esteja disposto a sofrer, mas não ir para o inferno, que você esteja disposto a caminhar, a fazer uma aliança com Cristo, mas não ir para o inferno. Se atente para a salvação, se atente para as palavras do rico, se atente para tudo que ele falou, se atente para a mensagem que ele deixou, né? E o próprio Cristo narrando aqui essa parábola, que o inferno é um lugar de muito sofrimento. É um lugar eterno. É um lugar que não dá para sair. Não há volta. Não há escapatória. Pastor, é mais amplo do que isso? Sim. O texto é mais amplo, o texto é mais profundo, o texto é um texto escatológico, o texto é muito mais profundo do que isso. Mas só estou tentando chamar a tua atenção para essa verdade, para que você não venha negociar a sua salvação. Que o teu estilo de vida não comprometa a tua salvação. Que a maneira que você está vivendo não venha no final da sua vida te lançar no inferno. É isso que eu estou tentando chamar a tua salvação através desses pequenos minutos aqui, né, de exposição aqui da Bíblia. Faça, meu irmão, como os homens de Deus sofreram, mas não renunciaram. Sofreram, mas não negaram. Padeceram, mas não negaram. E foram ao céu. E não abriram mão da sua salvação. Que você não abra mão da sua salvação. Não negocie a sua salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Medita nesse texto. Pesquisa, se aprofunde. Né? Converse com o seu pastor sobre a salvação. Fale com ele sobre isso. Seja totalmente esclarecido sobre o quesito da salvação. Tá? Então não abra mão da sua salvação. No inferno, a maior saudade, no inferno, o maior desejo será Deus. Mas lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, a maior escassez do inferno vai ser a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus. Então, que você não negocie.